Diga amém. Pronto. Que firmeza. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma ou a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Meus irmãos, muitas pessoas nesses dias, eu tenho certeza, que têm se perguntado, assim como o salmista se perguntou aqui: de onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda nesses dias tão difíceis, nesses dias obscuros que nós temos vivido? Quem nos protegerá? Quem nos guardará? Quem nos auxiliará? Quem estará conosco? Pensando um pouco nessa situação, e a título de introdução, eu quero fazer uma ilustração aqui, eu quero contar uma história, para que a gente inicie. Conta-se que um avião, nos seus voos diários, iniciou-se uma turbulência, aquele avião. E as pessoas estavam angustiadas, aflitas, uma gritaria enorme, correndo para um lado, correndo para o outro, sem saber o que fazer, com medo da morte. E ao olhar para o lado, eles observam um menino folheando um livro, uma revista de gibi. E quando as pessoas viram aquilo, elas se angustiaram ainda mais. Como pode? Todos nós aqui, nesse desespero todo, com medo de morrer, com medo do avião cair, deu um problema na asa do avião, e esse menino está desse jeito. Então alguém foi lá e perguntou para aquele menino: como é que pode? Como é que você está desse jeito, você está tranquilo, e todo mundo está aqui desesperado? Ele disse, de forma muito calma, de forma muito serena, tranquila: não se preocupem, tudo vai ficar bem. Ao falar isso, as pessoas se desesperaram ainda mais e foram novamente perguntar para ele: como é que você consegue ficar calmo desse jeito, em meio a uma situação dessa? E ele, com muita firmeza e novamente muito calmo, tranquilo, ele disse o seguinte: tudo terminará bem, porque o meu pai é o piloto. A confiança daquele menino era grande. Ele entendia que quem estava tomando de conta de tudo, por causa disso, tudo ia terminar bem. E esse salmo que nós acabamos de ler, essa história, na verdade, ela serve para ilustrar um pouco daquilo que a gente vai falar, da confiança que os peregrinos tinham nesse Deus, e que mesmo enfrentando os perigos que eles enfrentaram, e a gente vai já falar sobre isso, eles tinham a certeza, eles tinham a convicção de que o Senhor os guardaria, de que o Senhor os protegeria, de que o Senhor estava a todo tempo, a todo momento, mesmo em qualquer dificuldade, ao lado deles. E nesse momento a gente estava por fora do texto, de trás do texto, a gente vai entrar agora dentro do texto. E eu quero explicar para você, antes de tudo, que esse salmo era um salmo de romagem, ou seja, de peregrinação. Os judeus tinham festas anuais, das quais eles tinham que se deslocar da sua tribo até Jerusalém para participar dessas festas. A saber, a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Eram 3 festas, das quais eles tinham que ir. Agora imagine só,
eu queria trazer um mapa aqui, só que não foi possível. Eu tive olhando o mapa, é um recurso muito bom na Bíblia da gente, a gente às vezes despreza. A tribo de Dan, por exemplo, todo mundo sabe, né, que eram 12 tribos. A tribo de Dan, ao norte, tinha que se deslocar até o sul em Jerusalém. Imagina só quantos perigos, imagina só quantas dificuldades eles tinham que enfrentar nesse trajeto, nesse percurso. Não era uma viagem fácil, era uma viagem difícil. E o salmista, ele faz uma pergunta para si mesmo. É como se ele estivesse conversando consigo mesmo, como a gente às vezes conversa, né? A nossa vozinha fica conversando com ele mesmo. E ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda? Pense bem. Naquela estrada, de fato, haviam muitos montes, haviam lugares altos. Mas qual o significado de um judeu olhar para o monte, elevar os olhos, olhar para cima? Nós podemos pensar aqui em dois significados. O primeiro é que o templo que foi construído no Monte Sião, Monte Moriá, era em um lugar elevado, era um lugar alto. A própria cidade de Jerusalém, pensando geograficamente, era um lugar alto, acima, nas montanhas, cercado de cordilheiras, era um lugar alto. E quando o salmista, quando o povo de Deus olhava para o monte, eles entendiam que era o lugar, o local da habitação de Deus, o local em que havia segurança, o local em que eles adorariam o Senhor. E uma outra coisa também, uma outra forma de eles estarem, desse significado de olhar para os montes, pode ser também uma provocação aos deuses daquela época. Havia deuses de outras nações ao redor. E era uma forma de provocá-los, porque eram deuses feitos por mãos humanas. Mas, no versículo de número 2, o salmista responde a própria pergunta que ele fez. Ele pergunta no início: de onde, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele logo responde no versículo de número 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui há uma identificação de quem é esse Deus. É o Deus que fez o céu e a terra. Não são deuses falsos que poderiam socorrer o salmista. Não são deuses falsos que podem nos socorrer, que podem nos ajudar. E, infelizmente, existem muitas pessoas que elas vão buscar ajuda no lugar errado. Vão atrás de rezadores, de feiticeiros, vão atrás de santos, que na verdade não vão socorrê-los, não vão os ajudar, mas somente o Senhor que fez o céu e a terra. E o fato de saber que o Senhor fez o céu e a terra, de ele falar que o Senhor é o Deus Criador, ele entendia que esse Deus Criador, esse Deus que havia inclusive o criado, que tinha criado todas as coisas, ele tinha poder, e ele era o Deus verdadeiro, aquele que podia de fato ajudá-los a caminho naquela peregrinação. Eu quero pensar essa noite com você, observando, a gente já introduziu nos 2 primeiros versículos, agora a gente vai olhar para os versículos seguintes, e eu quero que você coloque na sua mente o título: sabendo que Deus é o nosso socorro, Deus, nosso fiel protetor. E eu peço você que olhe agora, nesse momento, os versículos 3 e 4. A gente vai fazer uma nova leitura. Diz o seguinte: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará. Essa palavra dormitará, eu tenho certeza que até em algumas versões aí vai estar cochilar, viu? Mesma coisa. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita ou não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Então, Deus, o nosso fiel protetor, em primeiro lugar, ele nos protege atentamente.
O salmista entendia dessa forma, quando ele declara que o Senhor não dorme e o Senhor não cochila. E ele expressa toda a sua confiança, a sua segurança em um guarda. Ele usa a figura de um guarda, de um protetor, que ele é fiel. E ele não é como os guardas humanos. Já pensou se você, por exemplo, se você estivesse aqui na igreja e estivesse correndo perigo lá fora e colocasse um vigia ali na porta e esse vigia dormisse? Como era que a gente ia se sentir? Iríamos nos sentir desprotegidos, inseguros. Eu tenho certeza que nunca mais ninguém ia confiar naquele guarda. Ninguém ia querer que aquele guarda ficasse ali. Mas o Senhor, Ele é diferente. O Senhor, Ele não dorme, Ele não cochila. O Senhor está sempre atento ao seu povo. O Senhor olha para cada um de nós de perto, individualmente. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Até o mínimo detalhe Ele cuida. E não é o momento que estamos vivendo que vai fazer com que Ele mude, não. O Senhor não muda. O seu caráter é imutável. Ele também não era como Baal, por exemplo. Eu sei que os irmãos conhecem aquela história lá do monte, quando o profeta Elias estava lá. E ele diz, rapaz, ele diz, clame mais alto, talvez Baal está dormindo. Talvez ele está cochilando, está descansando. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele é diferente. O Senhor nunca é pego desapercebido, o Senhor não dorme. No livro de Isaías, capítulo de número 27, versículo 3, o Senhor declara algo. Diz o seguinte: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite eu cuidarei dela. Olhando o contexto, o Senhor está se referindo à videira, uma figura de linguagem, né? Ele está falando acerca do povo de Israel. Ele está dizendo que cuidava, que regava, que estava sempre atento ao povo. Diante disso, fazia todo sentido louvar o Senhor enquanto caminhavam rumo a Jerusalém. Amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, que ainda que você esteja passando um momento difícil na sua caminhada, saiba que Deus, o nosso fiel protetor, Ele está sempre alerta, Ele está sempre atento, Ele conhece a sua vida e Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Assim como Ele cuidava no passado do povo de Israel, Ele cuida também do Israel espiritual, que somos nós, amém? Mas além do Senhor não dormir, o Senhor não cochilar, o Senhor está sempre alerta. Dorme aí também não, viu, irmão? Ele não permite que os seus, aqueles que confiam nele, tropecem. Observe, versículo 3. Versículo 3. Eu falei do 4, vou falar do 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita, nem dorme aquele que te guarda. Muito bem. A gente, melhor traduzido do hebraico, por não deixará que seu pé escorregue. O Senhor não somente está atento a cada um de nós, Ele não somente estava atento àquele povo que estava indo rumo a Jerusalém, mas Ele não os deixaria tropeçar. E tem coisas por trás do texto que às vezes a gente não conhece e que fazem todo sentido. Aquelas terras desérticas, aqueles montes, muitas vezes, os terrenos às vezes variavam. E tinham terrenos que eram pedregosos, que tinham muitas pedras. E eles corriam o risco de escorregar, de cair. E outro detalhe também é que eles vinham com muita bagagem. O homem vinha trazendo o menino, arrastando pela mão, vinha a mulher também, vinha a família inteira, vinha muita gente. Então havia uma dificuldade muito grande até chegar lá em Jerusalém. E o Senhor
não os deixava tropeçar, não os deixava escorregar. Isso significa que eles tinham a certeza de que quem mantinha eles de pé era o Senhor, mesmo em meio às dificuldades da jornada, da peregrinação. Mesmo em meio a essas dificuldades. Era uma terra desértica, um terreno acidentado, como eu falei. E imagina só também um sol escaldante. Não pense que era frio, era um sol escaldante mesmo. E outra coisa, essas viagens, elas não duravam apenas um dia, elas duravam às vezes vários dias, para que eles pudessem chegar. Mas nessas circunstâncias, Deus os mantinha de pé até o final, até o lugar onde eles queriam chegar. Eles confiavam, eles sabiam, confiavam nas promessas que já haviam sido feitas por Deus a eles. E pensando nisso, uma personagem bíblica também no livro de 1 Samuel, chamada Ana, enfrentou dificuldades, mas ela confiava também no Senhor. Ela entregou nas mãos de Deus o seu sonho, a sua angústia, e o Senhor, e ela fez um voto, e o Senhor então deu um filho a ela. No capítulo de número 2, ela vai fazer um cântico. Ela canta agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez por ela. E olha só o que diz essa parte do cântico. Está lá em 1 Samuel 2,9. Você não precisa abrir, somente se quiser. Ela diz: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem, ele não prevalece pela força. Também o autor de Provérbios disse, Provérbios 3, 23 e 24: Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. E aqui ele está fazendo uma exortação à obediência. Mas eu quero falar para você que está aqui essa noite, para você que está nos ouvindo, que está nos vendo, que o Deus de Israel, Ele também é o nosso Deus, meu irmão. Amém? Portanto, nós podemos confiar, nós podemos crer que Ele não nos deixará vacilar. Espiritualmente falando, de tropeço, de queda, de terrenos pedregosos, o Senhor, Ele não nos deixa ser tentado além das nossas forças, mas antes Ele provê um escape. Ele sempre provê um escape, para que a gente não tropece, para que a gente não caia. Mas nem um passo errado, inadvertido, ou uma tentação irresistível pode destruir a alma que é confiante e que também é obediente. Sinta-se fortalecido, sabendo que o Senhor é quem nos mantém de pé, que o Senhor é quem nos mantém de cabeça erguida, mesmo em meio a tudo que a gente enfrenta, mesmo em meio a esse momento que nós temos enfrentado também, o momento em que muitas pessoas têm se desesperado, muitas pessoas estão angustiadas. E acabou de me vir à memória aqui, o dia que eu estava lá no posto de saúde, e chegou uma mulher com seus pais. Eles testaram positivo para o Covid-19, e lá estava a mulher desesperada, chorando. Ela fez o exame depois, deu negativo, mas ela continuou chorando porque ela ficou com medo de pegar dos pais dela. Então as pessoas, elas estão se sentindo inseguras por conta disso. Mas o Senhor é que nos mantém de pé. Em meio a nossa peregrinação, nós vivemos uma peregrinação aqui na terra. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, por um momento. A Bíblia compara a nossa vida com algumas coisas. A Bíblia compara a nossa vida com uma neblina. Você já viu neblina, às vezes, de manhã? Quando o sol desce, ela se foi, muito rápido. A Bíblia compara a nossa vida
né, a versão revista atualizada, em outras versões diferente, não diferente, mas clareia um pouco o sentido, como um breve pensamento também. Algo que você está pensando aqui e de repente já vê outra coisa e pronto, se foi. Nós estamos aqui é somente uma passagem. E nessa passagem a gente vai enfrentar dificuldade. A gente vai enfrentar dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade, assim como o povo também sentia, de vir para a igreja, de sair da nossa casa aqui para o templo. Quantas vezes a gente foi tentado a não vir? Quantas vezes? A gente veio aos cacos, muitas vezes, despedaçados. A gente veio para cá. E a gente, passando a adorar a Deus, nosso coração, ele fica mais leve. Mas em segundo lugar, Deus, nosso fiel protetor, Ele nos protege de todos os perigos. E eu quero ler novamente o texto, versículos 5 e 6. Peço que você acompanhe comigo, por favor. Diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por que Ele nos protege de todos os perigos? Aliás, como? A Bíblia está dizendo aqui que Ele é como uma sombra à tua direita, uma sombra ao teu lado. Olhando para o sentido, no original, como a sombra está grudada na gente, o Senhor também está. O Senhor é essa sombra. E a sombra era muitíssimo importante para aquilo que eles estavam fazendo. A sombra é um lugar de refrigério. Quanto mais nesses países desérticos, o sol escaldante, a sombra servia para protegê-los do calor do sol. E Deus, Ele é essa sombra ao nosso lado. Ele é essa sombra ao nosso lado. É um lugar de refúgio. É um lugar de descanso. E só quem está debaixo da sombra do Onipotente é que está verdadeiramente protegido. Assim o povo se sentia. Assim o povo entendia. E a gente vai observar agora no versículo de número 6, quando ele usa um contraste aqui. Ele vai falar do sol de dia e de noite a lua. O sol não te molestará, não te prejudicará, você não sofrerá dano. Na língua hebraica, isso aqui é usado como forma de inclusão. Como é que significa isso? Ele pega o contraste, duas coisas que é um contraste, que são antônimas. O contrário da noite é o quê? É o dia, né? Para formar um todo. O dia significa os perigos do dia. E a noite significa os perigos da noite. Então ele inclui a ideia de inclusão. Então, Deus, Ele nos protege, Ele protegeu o povo, Ele também nos protege de todos os perigos na jornada. Que perigos eram esses? Naquelas estradas haviam salteadores, haviam pessoas querendo roubar. O sol, como já falei e repito novamente, de dia era muito quente. Haviam doenças, forças naturais, doenças, pestes, à noite, de dia também. Mas mesmo assim, eles cantavam, o povo cantava alegremente. Haviam armadilhas também. Mesmo enfrentando esses perigos, o povo cantava alegremente. Pois a certeza do povo de Deus é que a presença de Deus é proteção e refúgio, até mesmo contra essas forças naturais, contra doenças, por exemplo. Então, o pensamento do salmista era simplesmente que de dia e de noite Deus estaria os guardando e também estaria os guiando, na certeza
de que esse Deus não falha. Amém? Na certeza de que esse Deus não erra. Ele é aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, diante da sua presença. Séculos depois, o apóstolo Paulo demonstrou também essa confiança no Senhor. Demonstrou também que entendia, que sabia que Ele o guardava. No livro de Romanos, capítulo de número 8, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo disse o seguinte, ele entendendo a proteção divina oferecida por Cristo, ele disse o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Somente Deus é capaz de nos proteger de todos os perigos durante a jornada da nossa vida. De quantos perigos o Senhor Deus já nos tirou. Mas para isso basta que a gente possa se refugiar, a gente possa estar debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra protetora. Quando a gente vai sair de casa, por exemplo, rumo à praça, que não é tão perto, a gente não vai querer ir meio-dia pelo meio do sol. A gente vai procurar as calçadas, vai procurar a sombra, lugar de refrigério, que não vai deixar a gente tão fatigado. Então é necessário também que a gente procure, que a gente busque essa sombra do Senhor. Ela é proteção. Buscar com confiança, no seu cuidado, no seu amor. Acredite, Ele te protege de todos os perigos, em todos os momentos da sua vida. Em terceiro lugar, nós já vimos aqui que Deus, nosso fiel protetor, Ele nos guarda atentamente. Nós já vimos também que Deus, nosso fiel protetor, Ele nos protege de todos os perigos. Uma terceira verdade é que esse mesmo Deus, que é o nosso fiel protetor, Ele nos protege de todo mal, preservando nossas vidas. O salmista, no versículo número 7, a gente vai ler também, vai ler novamente, para a gente poder fixar, diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Tenho certeza que em algumas versões aí vai aparecer outra palavra. Que palavra é? Vida, né? Proteger a sua vida. Muito bem. O salmista continua a enfatizar que a sua segurança está em Deus, pois Ele não só impede os perigos da estrada, mas de todo mal, e guardando a sua vida, guardando toda a sua vida. Então não nos resta dúvida de que a vida desses peregrinos, do povo de Deus, era preservada por Ele. E esse cântico, ele demonstra a confiança, de fato, nessa proteção de Deus, pois Ele não permitiria, por exemplo, não permitiria que o seu povo sofresse dano, que caísse nas mãos dos inimigos. Eu estou usando aqui alguns textos do livro de Salmos. Ainda que a morte estivesse perto, não havia o que temer, um texto muito conhecido, Salmo 23, versículo 4. Ele também, e quando se fala de mal, não é somente desse tipo de coisa, mas Ele livrava também de lábios maldosos, de lábios falsos e traiçoeiros. E Deus, Ele faz com que os que tentam fazer o mal contra o seu povo sejam envergonhados e confundidos. Salmo 71, 24. E sendo a bondade dEle eterna, Ele não permite que o perverso se glorie na sua maldade. E eu quero ilustrar, eu quero trazer uma história aqui sobre esse assunto, sobre Deus proteger do mal, sobre Deus preservar a vida dos seus. Conta-se que certa vez um certo pastor, ele disciplinou um jovem,
porque entenderam, viram, e aquele jovem demonstrava que ele estava na igreja porque ele queria namorar uma moça crente. Ele estava de olho na crente. E esse jovem, ele prometeu matar o pastor. Disse: ó, pastor, vou te matar. Não podia fazer isso comigo, não. Agora já era. Foi para a panela. O pastor chegou a esquecer desse episódio. Com o passar do tempo, a gente esquece. Aquela história, né? Claro que aqui não bateu, desceu a mão nele, né? Quem bate esquece, quem apanha esquece não, sempre lembra, né? Mas no caso aqui o pastor estava correto. O que aconteceu tempos depois? Esse mesmo jovem entrou no templo, talvez não muito tempo, e as pessoas pensavam que ele ia realizar a sua intenção, que ele ia de fato matar o pastor. Certamente ele não era muito boa bisca, né? Certamente. Mas, ao invés disso, o que aconteceu foi bem diferente. Quando o pastor trouxe a mensagem, que ele fez o apelo, aquele jovem, sem demora, veio até a frente, veio até o altar, em lágrimas, chorando, desesperado, querendo Jesus, querendo mudar de vida. E então ele pegou o microfone e começou a contar para aquela congregação de que muitas vezes ele tentou de fato matar o pastor, mas ele nunca o via sozinho. Ele ficava pelos cantos, nos lugares, nas ruas, esperando uma oportunidade para fazer aquele mal contra ele. Mas ele disse que nunca o tinha encontrado sozinho. Mas um detalhe é muito intrigante. Aquele pastor, quando ele ia para uma outra congregação, ele sempre ia sozinho. Então toda aquela igreja começou a glorificar a Deus. Ele ia só de fato, mas Deus estava com ele, Deus estava protegendo ele do mal. E de certa forma, aquele rapaz via isso. Ele via alguém, mas na verdade o pastor estava sozinho. Mas o Senhor estava guardando, estava preservando a sua vida, estava o livrando. Assim também Deus faz conosco. Assim como esse Deus fez com aqueles judeus, com o seu povo, os peregrinos, como fez com esse pastor, Ele também pode fazer conosco. A todo momento Ele está nos protegendo, Ele está guardando a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você consegue se lembrar de quantas vezes Deus já te livrou do mal? Você consegue lembrar de quantas vezes o Senhor já te protegeu? Eu tenho certeza que não foram poucas vezes. E se eu desse esse microfone aqui para os irmãos que estão aqui, ou para alguém que está nos ouvindo, viesse contar aqui na frente, eu tenho certeza que sairiam histórias maravilhosas e que nós iríamos nos alegrar bastante aqui na presença de Deus por causa desses livramentos que o Senhor dá. Eu posso falar também que eu sou uma prova viva disso. Se não fosse a mão de Deus me preservando a minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos, vocês também não estariam aqui. Tem um testemunho, uma história que eu gosto de contar. Eu acredito que muitos aqui já sabem. A minha mãe não gosta nem de lembrar disso. Ela fica toda arrepiada quando ela lembra. Na época que eu era criança, né? A gente foi para o interior do meu avô, muito conhecido aqui de todo mundo, então Tibungo, a Boa Esperança lá. E a gente sabe que lá existe uma encruzilhada, uma estrada vai para a cidade de Brejo de Areia, a outra é que vai para o interior. E a gente estava ali debaixo de uma sombra, e o menino já sabe como é. O menino, ele pode não estar com sede, mas ele diz que está com sede. E estava lá os 3 meninos aperreando a mãe, dizendo que estava com sede. Lá vai ela levar a gente. Na subida para essa cidade, tinha uma ponte e tinha um igarapé embaixo. E quando eu fui
Quando eu cheguei perto, à beirada do garapé, meu pé escorregou, tinha aqueles capins, sabe? E eu caí dentro da água, estava fundo. Eu só lembro que a minha ação ou reação foi apenas levantar a mão. Ao passo que eu levantei a mão, eu afundei, ficou somente essa mão aqui mesmo, só a mãozinha do lado de fora. Criança, a minha mãe pegou e me puxou. E Deus, eu acredito que é Deus. Isso eu não estava mais lembrando disso. Tinha saído da minha memória. Mas algum tempo atrás, eu pude entender que de fato ali era o cuidado de Deus sobre a minha vida. Se eu tivesse caído ali, afundado ali, eu não escaparia. Minha mãe não ia dar conta. Só ela, nós três lá. Ia ser um desespero muito grande. Mas eu sabia que Deus, Ele estava me preservando. E se eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que como eu falei, se eu deixasse vocês falarem aqui, muitas histórias bonitas iam sair aqui também. Muitos testemunhos impactantes sobre isso. Mas hoje eu creio que foi o Senhor. Ele tinha um propósito na minha vida. E Ele tem um propósito na nossa vida. Mesmo em tempos obscuros, em tempos difíceis, como nós temos vivido, o Senhor, Ele tem nos guardado. Amém? O Senhor nos guarda a todo instante. Nunca duvide que mesmo em meio ao caos, o Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Ele nos livra, Ele nos guarda. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: mas você está falando isso, que Deus preserva a nossa vida, e os irmãos que têm morrido nesses dias por causa da pandemia, os crentes, como é que Deus preserva a vida de alguém e essa pessoa morre, esse crente morre? Posso responder de forma bem simples para você: que o Senhor é soberano, ou seja, Ele tem o controle de tudo, Ele tem o domínio de tudo. E esses irmãos que estão falecendo, eles estão falecendo com Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 1, ele vai dizer que ele tinha o desejo de partir, estar com Cristo, que para ele era incomparavelmente melhor. Esses irmãos, eles estão na glória, eles estão com o Pai, eles estão livres dos problemas que nós enfrentamos aqui, das dificuldades, das dores, dos sofrimentos. Eles estão livres, eles estão com o Pai, o que é algo incomparavelmente melhor. Para o cristão, para o crente, a morte, ela não mais é uma inimiga, mas é uma aliada. Agora, é claro, é o tipo de fila que ninguém quer estar na frente, a fila da morte. Quem quer? Quem quer morrer primeiro aqui? Levanta a mão. Quem quer? É a fila que todo mundo quer estar para o final. É essa fila. Mas quem falece com Cristo, quem tem Deus em sua vida, quem um dia entregou sua vida para Ele, está em um lugar bem melhor. Está na glória, está com o Pai. Amém? Em último lugar, em último lugar, uma quarta verdade é que o Senhor, Ele nos protege a todo instante, em todo momento. Versículo 8. Vamos lá, vai já terminar, tá bom? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Quando se está falando aqui de saída, de entrada, a gente logo entende, né, que e olhando para o contexto, aquilo que está de trás do texto, a entrada deles, o local que eles estavam indo, a saída do lugar que eles estavam até o seu destino. Bom, o salmista enfrentava dificuldades nessa jornada rumo a Jerusalém. E além de tudo que nós já vimos anteriormente, uma certeza maravilhosa para nós é que o Senhor, Ele não nos guarda somente por um momento, somente em uma circunstância, mas a todo instante.
a ideia de saída e entrada é a mesma ideia do versículo 6. Como eu falei, a ideia de inclusão, ou seja, o Senhor protege a todo instante, seja entrando, seja saindo, onde quer que a pessoa esteja, o Senhor estava protegendo. E uma verdade maravilhosa é que não é somente agora, mas é para todo sempre. Para todo sempre o Senhor vai estar conosco. Eles tinham esse pensamento. Aqueles que obedecem ao Senhor e confiam nele estão protegidos aonde quer que estejam e também a todo instante. E da mesma forma que esses peregrinos, que o povo de Deus ia a Jerusalém para as festas anuais, nós, o Israel espiritual, peregrinamos aqui na terra, mas nosso destino é o céu. Amém? Nosso destino é o céu. E durante esse percurso, não pense que vão ser só flores. Não imagine que vai ser só facilidade, não. Vão ter problemas, vão ter pedras no caminho, vão ter montes que a gente vai ter que transpor, dificuldades, às vezes que nós pensamos que até são insuportáveis. Mas o segredo é saber e confiar que Deus nos guarda a todo momento. Amém? Que nesses dias nós possamos descansar e confiar nessa promessa de Cristo. Mateus 28, versículo 20, a parte B. Se você puder abrir aí, abra, por favor. Mateus 28, 20, a parte B. Olha só essa promessa maravilhosa que o Senhor Jesus nos fez. Diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Então, meu irmão, qual é o monte que nós vamos elevar nossos olhos nesses dias? O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes. Qual é o monte que os crentes, qual é o monte que aqueles que também não conhecem a Deus devem elevar seus olhos? O monte do Calvário, onde Cristo morreu por nós, onde Cristo se entregou por nós. E aquele que crê em Cristo, ele tem essa certeza de que o Senhor guarda. Assim como o Senhor guardou o povo de Israel lá no Egito, ao aspergirem, ao colocar o sangue nos umbrais das portas, se também Deus está nos guardando. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: durante a nossa peregrinação aqui na terra, a nossa jornada aqui na terra, precisamos saber que o Senhor, nosso guarda fiel, nosso fiel protetor, em primeiro lugar, Ele nos protege atentamente. Em segundo lugar, Ele nos protege de todos os perigos. Em terceiro lugar, Ele nos protege do mal, guardando nossas vidas. E em quarto lugar, tudo isso não é só por um momento, mas Ele nos protege a todo instante e a todo momento. Portanto, confie, pois Ele é o nosso verdadeiro protetor. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Deus soberano, o Teu nome é maravilhoso, Pai. Só Tu és digno, Senhor, de receber a nossa adoração e a nossa vida. Deus, obrigado, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra de forma impressa, para que nós pudéssemos apoiar nas Tuas promessas, na Tua verdade, na Tua lei. E nós cremos, Senhor, que o Senhor nos guarda, mesmo em dias difíceis,
mesmo em noites traiçoeiras, como diz a música. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está ao nosso lado. E nós cremos, Pai, profundamente nessa verdade, de forma convicta. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Deus, porque a todo momento Tu estás conosco. Continua conosco, Pai, nessa jornada. Essa jornada não é fácil, essa jornada é difícil, é árdua. Essa jornada é complicada. Mas quando confiamos em Ti, nós sabemos que apesar das circunstâncias, o Senhor está conosco e nós iremos ultrapassar toda e qualquer dificuldade. Como diz a música também, rompendo em fé. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém.